O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se, retirando a terra, e sentou nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. E o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o centro, não somente do ano litúrgico, é o centro da nossa fé, é o centro de nossas vidas. Se nós pudéssemos resumir o mistério, o profundíssimo mistério cristão, num pequeno parágrafo, numa pequena frase, nós diríamos assim: Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, veio a este mundo porque o Filho se fez homem. E num ato supremo de amor, este homem, que é o Filho de Deus eterno, amou a Deus e amou a nós, morrendo na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ter vida, e vida eterna, que chega até nós pelo dom do Espírito Santo. É um resumo, nas minhas palavras, daquilo que, claro, todos os domingos nós levantamos para nos professar,
e que dentro em breve iremos professar na renovação das promessas batismais. O Filho de Deus se fez homem, morreu na cruz e ressuscitou. Verdadeiramente, a ressurreição de Jesus é um grande mistério, e um grande mistério que os seres humanos parecem ter uma especial dificuldade de crer. Veja, as profecias do Antigo Testamento haviam previsto a ressurreição, mas tudo bem, está desculpado, não estava tão claro. Mas Jesus previu a sua ressurreição. Ele disse diversas vezes que ressuscitaria, mas eles não entenderam. Os discípulos não entenderam, os apóstolos não entenderam. E já que estava difícil de entender, ele subiu ao Monte Tabor, ficou transfigurado na sua glória, para que Pedro, Tiago e João entendessem com mais clareza. Lá no Monte Tabor ele falava com Moisés e com Elias da sua morte na cruz e consequentemente da sua ressurreição. Ele se manifestava ali na sua glória, e no entanto eles não entenderam. Jesus, diante dessa dificuldade, dessa especial dificuldade de crer na ressurreição, diante do fracasso da fé dos seus apóstolos, que debandaram naquela sexta-feira santa, Jesus então, finalmente, realizando o que ele havia previsto e prometido, ressuscitando dos mortos, Jesus então começa a ressuscitar a fé dos seus discípulos. É o que nós iremos ver agora em todos esses prodígios, aparições e portentos que Deus faz para nos trazer de volta à vida. Vejam, que coisa mais absurda! Os inimigos de Cristo creram na ressurreição e mandaram colocar guardas na porta do sepulcro. Os inimigos de Cristo entenderam a promessa, foram até Pilatos e disseram: olha, ele disse que ao terceiro dia ia ressuscitar, então, para que não aconteça, vamos colocar guarda lá na porta. Quer dizer, os inimigos de Cristo entenderam a promessa da ressurreição. Os guardas, como nós vimos aqui no Evangelho, os guardas são a testemunha de que os inimigos de Cristo entenderam a promessa. Mas, espantosamente, os apóstolos parecem não ter entendido. Os discípulos parecem não ter entendido. As mulheres não foram lá no primeiro dia da semana, no domingo de madrugada, no raiar do sol, para encontrar um ressuscitado. Elas foram lá para embalsamar um morto, e foram no caminho se perguntando: quem irá abrir o sepulcro para nós? Na manhã da ressurreição, Pedro e João, ao receber a notícia alvoroçada das mulheres de que ele tinha ressuscitado, correm para o sepulcro, mas não correm lá para o sepulcro para ver Jesus ressuscitado.
correm para constatar que o túmulo está vazio. Não tinham entendido. Mas como é possível? É espantoso. E no entanto, meus queridos, eu devo dizer que esta dificuldade de crer na ressurreição assombrou e assombra a igreja há 2000 anos. A verdadeira igreja, a igreja que crê, a igreja de Cristo, claro, ela crê inabalavelmente, porque Jesus ressuscitou, apareceu aos apóstolos, ressuscitou a fé deles, e é nessa fé apostólica que a igreja inabalável é construída, e as portas do inferno não prevalecerão. No entanto, já são 2000 anos que as portas do inferno tentam de alguma forma prevalecer e explicar, de algum jeito, desculpem a palavra, tolo, maluco, a ressurreição de Jesus. São as tentativas de explicar que, não, é o seguinte, é que Jesus morreu, mas na verdade, Ele vive no nosso coração. Não! Jesus vive no nosso coração, sim, é verdade, mas Ele vive verdadeiramente. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Surrexit Dominus vere. Não em fábulas, não em metáfora, não em comparação, não porque sei lá, porque a causa de Jesus continua no nosso coração, nada dessas coisas, desses jogos linguísticos, desses contorcionismos para explicar de forma naturalista, humana e sem fé a ressurreição de Jesus. Surrexit Dominus vere. Sim, o que é o grande mistério, o abissal mistério da ressurreição de Cristo, é o mistério de que aquele ser humano, mesmo depois da morte, a alma, sim, como qualquer morte humana, se separou do corpo, mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus, não se separou nem daquela alma, nem daquele corpo. A união de Deus no homem Jesus com a humanidade é mais forte do que a morte, de tal forma que a alma humana de Jesus continuou firmemente unida à pessoa do Filho eterno, e o corpo humano de Jesus, separado da alma como qualquer corpo morto, continuou unido ao Filho eterno. E então, este Filho eterno, unido a este corpo e esta alma, misteriosamente, milagrosamente, maravilhosamente, reunificou este corpo e esta alma ao terceiro dia. Abre um parêntese só para explicar a contagem dos dias, que as pessoas se perdem nas contas. O dia começa a ser contado não a partir da meia-noite como nós fazemos hoje. O dia começa a ser contado a partir do aparecer da primeira estrela, no pôr do sol. Então, primeiro dia, à noite, Jesus se reuniu com os seus apóstolos na ceia, e naquele mesmo dia, à noite, ele foi preso, e naquele mesmo dia ele foi julgado e crucificado,
E então, faltando algumas poucas horas para aquele primeiro dia terminar, ou seja, antes que aparecesse a primeira estrela, às pressas enterraram Jesus. Eis aí o primeiro dia. O primeiro dia de Jesus no sepulcro, somente são algumas horas ou talvez minutos, em que Jesus, naquele dia tão intenso que começou lá na última ceia, foi preso, julgado, crucificado e morreu. Jesus, nas últimas horas daquele primeiro dia, foi sepultado. Conta-se um dia. Segundo dia é o sábado. E terceiro dia, na noite do sábado, quando então apareceu a primeira estrela, já era domingo, algumas horas Jesus ficou ainda no sepulcro e não sabemos o horário da ressurreição. Esse é o terceiro dia. Então, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia quer dizer, não são 3 dias de 24 horas. São algumas horas da sexta, o sábado inteiro e algumas horas do domingo. Sabendo que o dia começa a partir do anoitecer e não a partir da meia-noite. Jesus, Deus eterno que se fez homem, ressuscitou verdadeiramente. E o que quer dizer esse mistério abissal da ressurreição? O pouco que nós podemos ir aprofundando, e precisamos aprofundar esse mistério nossa vida inteira, quer dizer que aquele corpo ressuscitado foi glorificado com a vida de Deus de uma forma que nós temos dificuldade de compreender. E aquela alma reunida ao corpo foi também glorificada com uma vida divina, com uma glória que nós temos dificuldade de compreender. Um ser humano vivo, ressuscitado e vivo eternamente. Este ser humano é Jesus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus eterno que se fez homem, e esse homem está ressuscitado verdadeiramente. O sepulcro está vazio, não existe a mínima, zero possibilidade que nós um dia encontremos o cadáver de Jesus, o esqueleto de Jesus. Jesus está verdadeiramente ressuscitado. O corpo de Jesus está glorioso junto de Deus, num lugar que nós chamamos céu. Mas é um corpo glorificado, glorioso, e ele existe. E este corpo ressuscitado, Jesus ressuscitado, corpo e alma, homem verdadeiro, unido a Deus, está sacramentalmente, misteriosamente presente verdadeiramente nos sacrários aqui da terra. Ele está no seu estado, digamos assim, glorioso e normal, no céu, num lugar que a gente chama céu, junto de Deus. Mas ele está também nos sacrários, ressuscitado, só que não na sua forma gloriosa, escondido atrás da aparência de pão. Mas é ele, glorioso e ressuscitado verdadeiramente. Só nós não vemos. Essa é a nossa santíssima fé católica. Isso quer dizer, meus queridos, que nós precisamos dessa celebração, porque nós precisamos aprofundar, renovar, crescer nesta fé. E o tempo, e é tão importante esta fé na ressurreição, que a igreja nos dá 50 dias. 50 dias de tempo pascal, para nós aprofundarmos, crescermos, mergulharmos, porque é um mistério tão grande e tão maravilhoso,
que nós precisamos, a cada ano, a cada dia de nossa vida, compreender e compreender profundamente. Portanto, meus queridos, é importante dizer o seguinte: se algumas pessoas dizem equivocadamente que não precisa ir à igreja porque afinal Deus está presente em todos os lugares e Ele está presente em nosso coração, nós devemos dizer: é verdade que Deus está presente em todos os lugares e está presente em nosso coração. É também verdade que Jesus vive em nosso coração. Em que sentido? Você que está em estado de graça, o Cristo ressuscitado envia o Espírito Santo e a graça, e Ele está presente no seu coração, tocando em você espiritualmente. Sim, em todos os seus amigos fiéis, católicos, batizados em estado de graça, há um toque misterioso e profundo de Jesus espiritualmente. Jesus espiritualmente, o Espírito Santo, Jesus, o homem, Jesus ressuscitado, que está lá no céu, toca espiritualmente na profundidade da sua alma, e é verdade, Jesus está, de alguma forma, vivo no nosso coração por esse toque espiritual. Mas não é verdade que tanto faz ficar em casa ou ir à igreja, porque nas nossas igrejas, na Santa Igreja Católica, nós temos o sacrário e Jesus ressuscitado está lá. Meus queridos, nós cremos que existe um ser humano vivo no sacrário. Esse ser humano é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem, ressuscitado e glorioso lá no céu, está presente sacramentalmente no sacrário. O coração católico se sente atraído pelo sacrário, pela presença de Jesus. E nós precisamos aprofundar tanto esse mistério. Deus quer que nós aprofundemos esse mistério. Vivamos então a grande alegria da Páscoa, pedindo a Jesus as luzes do Espírito Santo. Sim, as luzes. É verdade, ao celebrar os dias da paixão, nós celebramos as trevas. Quando Judas saiu do cenáculo, era noite. Mas nós, celebrando a Páscoa, celebramos essa coluna luminosa, a fé que brilha. Sim, o grande mistério de amor que Jesus realizou naqueles dias de trevas brilha agora, porque Ele é ressuscitado, joga luz para que nós compreendamos. Nossa, agora nós podemos entender melhor o que Jesus fez lá no Calvário. Vamos penetrar nesse mistério, aprofundar esse mistério, vamos viver esse mistério, vamos viver o mistério pascal. As Sagradas Escrituras, quando mencionam a ressurreição de Jesus, sempre mencionam junto com a sua morte, e quando mencionam a morte, sempre mencionam junto com a ressurreição, porque foi assim que Jesus anunciou pela primeira vez, foi assim que Jesus previu, foi assim que Jesus profetizou, falou de morte e ressurreição, Páscoa, as duas coisas. Precisamos agora, nesse grande mistério pascal, nesse tempo pascal, aprofundar as duas realidades. Que luz maravilhosa brota da ressurreição para entendermos o Calvário, para entendermos o amor com que fomos amados. Que luz maravilhosa de saber que Jesus ressuscitado quer nos tocar, quer nos tocar. Nesses dias em que nós vivemos o distanciamento social, uma pessoa comentou uma coisa que, para mim, eu não tinha parado para pensar. Como nós estamos num tempo de evitar o contato
físico por causa da transmissão de doenças. A pessoa se aproximou de mim e disse: Padre, não se preocupe, eu não vou tocar no senhor, porque eu sei que nesses dias o Senhor está tocando somente o corpo de Jesus. E caiu a ficha, é verdade. O único ser humano que eu tenho tocado nos últimos tempos, desde que começou toda essa quarentena, é nosso Senhor. Os outros, eu dou um tchauzinho, abençoo de longe. A pessoa se aproxima, eu dou um passo para trás, calma, mantendo. Mas todos os dias, com a graça de Deus, eu tenho podido tocar no corpo santíssimo de nosso Senhor. E aí me vem então o exame de consciência para mim, sacerdote. Meu Deus, milhões de pessoas nesse momento, milhões de católicos nesse momento, gostariam de tocar no vosso santíssimo corpo. E eu posso. Que isso não sirva para aumentar o meu purgatório, por tocar nesse corpo santíssimo, sem amor, sem fé, sem cuidado, sem devoção, sem atenção. Meu Deus, milhões querem o que eu posso. Então, Senhor, que eu possa, e possa melhor, e possa mais, para tantos que não podem. Meus queridos, nessa noite santíssima, que o ressuscitado toque em seu coração. Alargue sua alma para o dia em que você puder receber a comunhão e tocar no ressuscitado, para que o ressuscitado toque em você. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Sim, verdadeiramente, Senhor, ressuscitastes. Nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Amém.